No tutorial de hoje a gente vai ver como trocar o fundo de uma imagem. Deixei a imagem pronta e ver o resultado final. Vai partir de uma imagem, qualquer fundo no caso, e a gente pode escolher o fundo que quer colocar na imagem, ao fundo. Para poder trocar o fundo de uma imagem, a gente tem que entender um conceito do Photoshop, que é o conceito de camadas. Então, se vocês perceberem aqui no painel do lado, a gente tem a abinha de camadas. Se ela não estiver aparecendo, vocês podem apertar o F7, o atalho para aparecer a janela de camadas. Como funciona o conceito de camadas? Tudo que eu estou fazendo dentro do Photoshop é dividido em camadas. Então eu tenho aqui um retângulo, tá? Essa primeira camada chamada retângulo 1, e uma elipse, que é a segunda camada. A camada que está em cima, por padrão, ela sempre sobrepõe a camada de baixo. Então, se eu colocar essa elipse em cima do meu retângulo, eu vou ver a elipse inteira e vou cortar um pedaço do retângulo. Se eu inverter a ordem das camadas, eu posso clicar, segurar e arrastar. Agora, quem está por cima é o meu retângulo. Se eu mexer na elipse, ela passa por baixo do retângulo. Então é como se fosse uma folha em cima da outra. Eu tenho esse conceito de camada. Vamos para a parte prática agora. Eu vou criar um novo documento em branco. Criado. Vou colocar a imagem que eu quero trocar o fundo. No caso, eu quero trocar o fundo da imagem dessa pessoa aqui. Eu posso clicar e arrastar aqui para dentro do Photoshop. Voltei. Posiciono onde eu quero e vou confirmar aqui ou pressiono a tecla Enter. Eu preciso indicar para o Photoshop tudo o que vai ficar na minha imagem, então eu preciso fazer uma seleção. Para fazer essa seleção, bem simples, eu vou usar aqui a ferramenta de seleção rápida. É a quarta ferramenta, clica, segura e ferramenta de seleção rápida. Não é a varinha mágica, é a seleção rápida. Então, clico nela. Eu já tenho aqui o meu pincel de seleção. Para aumentar ou diminuir o tamanho desse pincel, eu vou usar o abre colchete e o fecha colchete. Abre colchete, fecha colchete, ele aumenta ou diminui o tamanho desse pincel. E com esse pincel eu vou pintando os limites da minha pessoa aqui. Então é só clicar e arrastar. Ele vai selecionando toda a pessoa. Se vocês aumentarem o zoom, uma dica para aumentar o zoom é o Ctrl+, pode perceber que ainda não está legal. Então eu posso diminuir o tamanho do pincel e estou pintando aqui, ó, bem próximo da margem. Então eu posso diminuir o tamanho do meu pincel e vou fazendo os detalhes aqui. Se vocês pintarem alguma coisa fora, pressionando a tecla Alt, vocês conseguem remover a seleção. Então, com o Alt selecionado, eu venho pintando o fundo, eu vou remover o que está em excesso aqui. Mesma coisa desse lado, eu estou aumentando a minha seleção, só clicar em arrastar. Tirando do fundo. Vocês vão perceber que o sinal muda, ó. Tem o sinal de mais, que é para adicionar seleção. E quando eu seguro o Alt, o sinal de menos, ele tira a seleção. Vou terminar aqui de selecionar toda a minha modelo aqui. Então, vou diminuir o zoom para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Eu tenho um botão aqui em cima que é o selecionar e mascarar. Ou eu posso usar o menu selecionar, selecionar e mascarar. Clicando nele, ele vai trocar o fundo aqui da minha imagem. Então eu tenho alguns modos de exibição dentro desse selecionar e mascarar. Eu posso clicar, ó, por exemplo, casca de cebola já vai me mostrar o que está no fundo. Seleção, ele mostra aquele tracejado que a gente estava usando até agora. Eu gosto do sobrepor, que ele coloca uma cor bem destacada e a gente consegue ver bem as falhas que a gente precisa corrigir. Eu tenho cinza, branco, preto. Eu posso escolher o modo de exibição que eu quero. No caso, eu vou usar aqui o sobrepor,
e vai ficar um fundo bem destacado, eu consigo visualizar bem onde está esse recorte. Eu vou configurar aqui algumas opções para tirar essas falhas de recorte. Então eu posso aumentar o raio. O raio é uma espécie de suavização. O quanto de raio ela vai entrar dentro da minha imagem. Então se eu aumentar o raio no máximo, pode ver que ele vai criar várias falhas dentro da minha seleção. Não é isso que eu quero. Então bastante cuidado na hora de usar o raio. Para essa minha imagem eu vou usar algo em torno de 3 pixels. Por enquanto está horrível, mas a gente vai terminar de fazer essa suavização aqui. Depois eu tenho a opção de suave, eu posso clicar. Aí ele vai suavizar o contorno. Então eu tenho um contorno muito rígido aqui. Quando eu aumento a suave, ele vai suavizar as curvas. Pode perceber que já ficou bem melhor a minha seleção. Depois eu tenho a difusão, que é uma espécie de desfoque da máscara. Então se eu aumentar a difusão, podem perceber que ela fica desfocado o contorno da minha máscara, o contorno da minha imagem. Então eu vou usar uma difusão bem baixa aqui, em torno de 1 pixel, só para dar uma leve suavizada. Bom, como eu apliquei vários efeitos para deixar mais suave, eu preciso que essa máscara volte a ter um pouco mais de contraste. Então eu vou aumentar aqui a minha opção de contraste. Os valores eles vão variar dependendo do tamanho da sua imagem, da cor do fundo da sua imagem. Então, no meu caso aqui, uns 20% de contraste ficou legal. Aí no caso de vocês pode variar um pouco. A última opção que eu tenho aqui é o deslocar a aresta. Pode perceber que conforme eu vou mudando aqui, ó, ele vai aumentando ou diminuindo esse contorno que eu tenho na minha imagem. Então, se eu diminuir aqui o deslocar a aresta, por exemplo, menos 100%, ele vai comer um pedaço da minha imagem aqui. E se eu aumentar, ó, pode ver que começa a aparecer o fundo, que é o que eu não quero. Então aqui você pode ajustar para que não apareça o fundo e também não corte tanto da sua imagem. Vou diminuir um pouquinho mais, só para ficar aqui. Configurações de saída, que a gente já vai finalizar o nosso recorte da imagem. Eu tenho a opção de descontaminar cor. Descontaminar cor, ela vai tirar alguns brilhos da minha imagem. Então, pode perceber que a minha modelo tem alguns reflexos brancos aqui. Se eu marcar o descontaminar, ele vai tirar esse reflexo. Só que se eu deixar ele muito alto, pode perceber que fica uma falha entre a cor e esse contorno. Então, eu vou diminuir um pouco aqui, ó, em torno de 45, 50%. Ele vai tirar aquele reflexo branco, porém vai manter a minha imagem com a cor original. Saída para. A gente vai usar a opção de nova camada com máscara de camada. A gente vai aplicar uma máscara naquela camada. Então, ok. Ele já volta. Parece que nada aconteceu, mas se vocês olharem no painel de camadas, eu tenho a camada número 1, que é a original que eu estava utilizando, e tenho essa camada com máscara, que é a segunda camada, e com uma máscara aplicada. Como que funciona a máscara? Tudo que está branco, ele vai mostrar dessa imagem. Tudo que está preto, ele vai mostrar o que tiver embaixo. Então, como eu tenho uma máscara aqui, eu posso colocar uma imagem no fundo. Então eu vou lá, abrir uma imagem, eu vou usar esse fundo aqui, vou clicar e arrastar. É só soltar ele aqui. Confirma, né? Deixa do tamanho que você quiser, pode aumentar um pouco, posicionar e usa um OK ali ou a tecla Enter para confirmar. Como eu expliquei com o retângulo e com o círculo, o que está em cima vai sobrepor o que está embaixo, então eu preciso trocar a ordem dessas camadas. Só clicar no meu fundo e trazer ele para baixo da minha modelo. Ele já está com o fundo aplicado. Trago o fundo para baixo da modelo e já está feito aqui a minha troca de fundo. Bom, nessa minha imagem eu apliquei também um efeito de luz. Podem perceber que aqui a luz mais clara e aqui uma luz mais quente, né? Uma luz mais fria e uma luz mais quente. Só que isso aqui vai ficar para o próximo tutorial. Então, o que a gente viu hoje
e como trocar o fundo dessa imagem. A gente saiu de um fundo branco para qualquer outro fundo. Se eu quiser pegar qualquer imagem na internet e jogar aqui no fundo, ele vai aceitar, porque eu já tenho a máscara. Se eu quiser pegar qualquer imagem na internet, eu posso jogar aqui no fundo, porque eu já tenho a máscara aplicada. Então, tudo que eu colocar no fundo é o que vai aparecer. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um curtir aqui no vídeo e se inscreve no canal.